Meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, dia 2 de novembro de 2020, vamos ver o que temos agora nessa informação de hoje. Está dizendo aqui que aposentados do INSS pode ter revisão após o Supremo Tribunal Federal aceitar o tempo especial no auxílio. Então, quem trabalhou na área insalubre e recebeu auxílio pode ser beneficiado. Então vamos entender mais o que está dizendo a informação. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que permitiu a inclusão do auxílio-doença previdenciário na contagem do tempo especial, também abre as portas para revisões judiciais de aposentadorias concedidas pelo INSS nos últimos 10 anos, sejam elas especiais ou não, ok? Para que a possibilidade de recálculo do valor inicial de renda possa ser considerada, basta que você, beneficiário, tenha sua trajetória profissional em algum período, né, de afastamento por doença, enquanto desempenhava a atividade profissional reconhecidamente insalubre ou perigosa. Quando se fala de insalubridade ou periculosidade, são empregos, né, funções que podem gerar danos à saúde do segurado, do trabalhador. De repente, um frentista de posto de gasolina, ele trabalha em ambiente de periculosidade e insalubridade por estar manuseando, né, combustível. De repente, um soldador, né, que está ali fazendo solda e aquelas faíscas podem prejudicar, queimar, ter algumas lesões. Então, todo esse tipo de trabalho, o enfermeiro, alguém que é siderúrgico, né, que trabalha em ambiente de muito ruídos, né, que está disposto ali a raio-x, e entre outras atividades que tenham caráter, né, que você consiga perceber que você está num ambiente de periculosidade, né, de risco com a sua saúde. Então, se você está trabalhando ou tem uma função ou trabalhou dessa forma, você pode também conseguir a sua aposentadoria por tempo, por categoria especial. Quando se fala em aposentadoria especial, está se referindo a trabalhos de insalubres e de periculosidade. Então, quando a causa da incapacidade não é uma doença ocupacional provocada pela atividade profissional, o auxílio-doença ele é chamado de previdenciário. Então, quando essa pessoa, quando o segurado, ele não fica doente devido ao trabalho, mas outra questão, ele ficou doente e não da incapacidade, que não é uma doença ocupacional provocada no trabalho pela profissão, é chamado de previdenciário, tá? De auxílio-doença no caráter de previdenciário. E se o afastamento ele tem motivo ocupacional, aí já é de caráter acidentário. Como que é isso? Ou seja, o trabalhador que está trabalhando dentro daquela atividade profissional dele, ele não teve nenhuma lesão, nenhuma doença relacionada sobre o trabalho dele. Aí é chamado, ele está buscando o auxílio doença previdenciário, tá? De repente ele trabalha como motorista, mas ele se acidentou em casa ou ele teve uma outra situação que não correspondeu ao ambiente de trabalho dele. Aí ele vai estar buscando pelo auxílio previdenciário. Agora, se o afastamento desse profissional tem motivação ocupacional, ou seja, motivação causada que o trabalho que trouxe aquela enfermidade para ele, ou, ou trouxe um acidente, aí o benefício é chamado de benefício auxílio-doença acidentário. Então, de acordo com as regras aplicadas pelo INSS, só o auxílio acidentário podem ter contagem especial, entende? Então não tem como você pedir o auxílio doença previdenciário no caráter especial. Os auxílios acidentários, aí sim o auxílio acidentário, quando o motivo do seu trabalho te levou a um acidente, você ficou doente, aí você pode fazer a contagem no caráter especial, ok? E na semana passada, o Supremo concluiu o julgamento de um recurso do INSS sobre o direito de trabalhadores de áreas insalubres terem contados como especiais o período de afastamento sem relação com a profissão, tá? O Supremo Tribunal
O Supremo Tribunal Federal, ele concluiu o julgamento no recurso do INSS sobre o direito que o trabalhador tem nas áreas insalubres, terem contados como especiais os períodos de afastamento sem relação com a profissão. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu e deu a causa, né? Ele aprovou essa questão que não importa a atividade do profissional, mas se ele está inserido no ambiente que vai te trazer dano, que corresponde à insalubridade e periculosidade, podem fazer a contagem como especial no seu período de afastamento, ok? Então, as atividades insalubres dão direito ao tempo especial. O recurso, né, do INSS, ele questionava uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça favorável à contagem vantajosa para o trabalhador. Como o Supremo considerou que essa não era uma questão constitucional, a Corte rejeitou esse recurso, fazendo prevalecer a posição do Supremo Tribunal de Justiça. A decisão é boa para os segurados do INSS que brigam na Justiça para conseguir esses direitos, mas também cria a possibilidade de revisão, afirmada aí pela advogada Adriane Bramante, que é presidente do INSS, ok? O tempo especial, ele multiplica os dias, os meses e os anos trabalhados em ambientes prejudiciais à saúde e com isso antecipa essa aposentadoria de caráter especial, porque o trabalhador ele está no ambiente que está trazendo dano à sua saúde. E antes da reforma da Previdência no ano passado, essa contagem ela poderia resultar em aposentadorias concedidas com tempo de contribuição que variam entre 15, 20 e 25 anos, sem a necessidade de completar uma idade mínima ou atingir a pontuação. Ok? A regra anterior à reforma era ainda vantajosa quanto ao cálculo da renda, pois a garantia, né, o valor integral da média salarial do trabalhador. E a possibilidade dessa revisão, considerando o julgamento, né, do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de Justiça, esta, porém, restrita à Justiça, né, tendo de caráter judicial, nos pontos do INSS não haverá mudanças até que o órgão modifique as suas normas internas, seja por decisão administrativa ou por ordem judicial provocada por uma ação civil pública, ok? Então não haverá mudança até que o órgão modifique suas normas internas. Então, até o momento, qualquer segurado que pedir dentro dessas normas, tá, vai ser como está dito, como o Supremo Tribunal julgou a causa, tá? Que independente do profissional, da área profissional, aquele que está inserido em ambiente de insalubridade tem o direito a contagens para o tempo de aposentadoria especial, passando o segurado para uma revisão judicial. Então, até esse momento, o órgão, ele não haverá mudanças do órgão sobre as suas normas internas, tá? Seja por decisão administrativa ou por ordem judicial provocada por uma ação pública, não haverá mudanças. Quanto à questão dessa revisão da renda e o tempo especial no auxílio, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ela pode aumentar a aposentadoria de quem trabalhou em atividades consideradas especiais, tá? Ou seja, as insalubres, devido à exposição a agentes insalubres. Para isso, é preciso que o beneficiário atenda aos requisitos necessários para que na Justiça ele consiga solicitar uma revisão da sua aposentadoria, seja ela especial ou não. Então veja quais os requisitos que o segurado pode pedir à sua aposentadoria de caráter especial quanto à exposição de agentes insalubres. O que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal ele rejeitou um recurso em que o INSS tentava impedir que o auxílio-doença previdenciário pudesse ser contado como tempo especial, tá? Então, o que foi decidido, então, aqueles que estão com auxílio-doença de caráter previdenciário, tá? Eles rejeitaram esse recurso a qual o INSS tentava impedir que o auxílio-doença previdenciário pudesse ser contado como tempo especial. Antes, o INSS não aceitava o pedido de aposentadoria especial para quem tinha o auxílio-doença, ou seja, a pessoa ela parou de trabalhar, ela teve as suas áreas
laborais incapacitadas por essa questão dessa enfermidade ocorrida dentro do seu trabalho, ou ocupacional ou não. O INSS ele não deixava com que a pessoa entrasse com recurso para fazer o auxílio doença previdenciário se transformar numa aposentadoria especial. Somente aqueles com auxílio de caráter acidentário, né, que aconteceu alguma situação, algum acidente no trabalho, aí sim podia buscar pela aposentadoria especial. Agora, o Supremo Tribunal Federal jogou por terra esse recurso do INSS. Agora, tanto aqueles que têm auxílio doença previdenciário e auxílio doença acidentário pode estar pedindo recurso de revisão para aposentadoria especial no caráter de agentes insalubres, ok? E com isso fica valendo uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que aplica essa contagem ao período de afastamento por doença. Agora, o que vai contar é o período de afastamento por doença. Se a pessoa parou um ano porque ela ficou enferma ou se acidentou, o que vai ser contado é o período de afastamento da doença, e não mais a categoria auxílio-doença previdenciário e auxílio-doença acidentário, que vai contar o período de afastamento por doença. E se esse direito ele fosse reconhecido pelo INSS, muitos trabalhadores em atividades especiais teriam conseguido antecipar as suas aposentadorias há muito tempo, né? Então agora tudo está sendo modificado. E para entender exatamente o significado desse julgamento do Supremo, antes é preciso compreender 4 informações. Então vamos ver que 4 informações são essas para que nós possamos entender o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Aqui está dizendo do auxílio-doença. Quando um trabalhador que está em dia com o INSS, ele precisa se afastar da atividade porque está doente, ele tem direito a uma renda mensal, ok? Todos aqueles que dão entrada no auxílio-doença porque estão doentes, estão se afastando porque estão doentes, têm direito a uma renda mensal. Então esse é o significado do julgamento do Supremo para a gente compreender essas informações. Segundo, o auxílio-doença ele foi o nome oficial desse benefício até a reforma da Previdência do ano passado, quando passou a ser chamado de auxílio por incapacidade temporária. Então não estranhe se porventura o seu advogado, auxílio ou a Defensoria Pública usar esses termos com vocês. Vocês estão pedindo auxílio-doença previdenciário e eles conversaram com você falando sobre o chamado auxílio por incapacidade temporária. Então, até o ano passado, o nome era dado auxílio-doença de caráter previdenciário. Agora, o nome mudou para auxílio por incapacidade temporária, que você pode de repente, né, ter uma melhora positiva e efetiva ou não nesse período. Então, é por incapacidade temporária. 2, está dizendo do auxílio-doença previdenciário. O benefício ele tem esse nome quando a incapacidade temporária não tem relação com a atividade profissional do segurado, ok? O 3, o auxílio-doença acidentário. Nesse caso, o afastamento do trabalho resulta de doença ocupacional, ou seja, relacionada ao trabalho do segurado do INSS. Então, quando um motivo é o trabalho relacionado à sua ocupação profissional, ok? Agora vamos para o 4, que é o tempo especial. O tempo de trabalho formal com contribuição ao INSS, com exposição constante a agentes insalubres, é chamado de especial. Todo aquele trabalhador que está trabalhando em ambiente insalubre que possa trazer risco e danos à sua saúde. É chamado de especial. E os anos de trabalho são multiplicados por um fator e com isso eles valem mais na contagem do tempo para a aposentadoria. No caso, o ruído acima dos limites permitido, contados com materiais biológicos, que no caso sangue, por exemplo, ou com produtos químicos, são exemplos de agentes insalubres. Então, desde abril de 1995, a exposição aos agentes de risco deve ser comprovadas por meio de formulário cujo nome atual é o PPP, é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que consta ali todo o seu registro trabalhístico de anos, né, da sua carreira trabalhística, desde o primeiro emprego até o último emprego, tudo ali está contando
dentro, junto com seu CNIS e seu perfil profissiográfico previdenciário. Quanto à questão da discussão na justiça, fica dessa forma: se um trabalhador em uma atividade especial é afastado por doença ocupacional, o INSS ele conta como especial o tempo em que ele recebeu auxílio doença acidentário. Então, se ele teve um afastamento por doença ocupacional, foi o trabalho, a sua função que trouxe a causa da sua enfermidade, aí ele é contado como especial, tá? E o tempo que ele recebeu auxílio doença acidentária. Então, auxílio doença acidentário corresponde ao benefício especial, ok? Também aposentadoria futura especial. Mas se esse mesmo trabalhador estivesse afastado por doença sem relação com o trabalho, o auxílio doença previdenciário seria contado como tempo comum na aposentadoria e não como especial. O STJ ele reconheceu, porém, que no caso do trabalhador em área de risco, quaisquer afastamento podem ser contados como tempo especial. Então, por isso que o Supremo Tribunal da Justiça considerou um total, porque antes era discriminado dessa forma. Quem tinha auxílio acidentário porque sofreu um acidente ou a sua enfermidade foi causada pela ocupação do trabalho é chamado de acidentário. E aqueles que, independente do trabalho, ficaram doentes, eram considerados como aposentadorias comuns. Mas agora o Supremo Tribunal de Justiça ele colocou todos os dois casos em um caso só, podendo sim onde vai ser julgado o tempo de afastamento. É o tempo de afastamento que será julgado e não a categoria se é auxílio doença previdenciário ou auxílio doença acidentário. E o INSS tentou derrubar a decisão, mas o Corte Suprema decidiu que não caberia a ela julgar um tema que não tem relação com a Constituição. Então, por não ter relação com a Constituição Federal, não teve como o INSS tentar bater nessa tecla, assim perdendo essa causa e prevalecendo o Supremo Tribunal de Justiça, que agora trouxe um todo, tanto auxílio, tanto a aposentadoria especial e a comum dentro de um parâmetro de caráter especial, ficando sendo julgado o tempo de afastamento desse trabalhador. Então, quem pode pedir essa revisão, né? Quem que pode pedir essa revisão? A conclusão do caso na justiça, ela beneficia, claro, os trabalhadores que moveram ações contra o INSS. Então, todo aquele trabalhador que entrou com uma causa na justiça pedindo e entendendo que a sua atividade era de caráter ocupacional e ele ficou enfermo devido à situação do trabalho ou não, ele adquiriu uma enfermidade ou uma questão na saúde independente do trabalho, da profissão dele, ele buscou na justiça, aí sim, essas pessoas que moveram ações contra o INSS para antecipação da sua aposentadoria. Então, só quem pode pedir essa revisão é aqueles que entraram na justiça contra o INSS que se sentiram lesados na contagem de tempo de afastamento ou na categoria que se foi acidentário ou previdenciário. Então, todos esses que entraram com ação contra o INSS pedindo a antecipação das suas aposentadorias. Mas também isso vem criando a possibilidade de revisão judicial de benefícios que foram concedidos sem a contagem do tempo especial no auxílio. Ou seja, muitas pessoas foram aposentadas, mas não teve o tempo contado, foi aposentado como comum previdenciário, sendo que muitas das vezes ela trabalhou de caráter especial ou vice-versa, mas não tendo a contagem. Então agora o INSS vai ter que liberar toda a contagem do tempo de afastamento, do tempo trabalhado desse profissional. E para ter a chance de brigar por essa revisão, o beneficiário ele precisa cumprir todos os requisitos abaixo. Então agora eu vou estar mostrando para vocês como você segurado pode se beneficiar, ter essa causa respondida de forma favorável em você cumprir alguns requisitos. Quais requisitos são esses? Se você recebeu auxílio doença previdenciário enquanto estava exercendo atividade especial, se está aposentado pelo INSS há menos 10 anos contados do saque do primeiro salário, aposentou-se com mais do que os 15 anos de carência para aposentadoria por idade, ok? Então, essas três categorias aqui
lhe dão direito a você buscar revisão na sua aposentadoria. Antes e depois da reforma, como que era isso? A posição definida na justiça, ela deve resultar em vantagem maior para benefícios que foram afastados por doença até novembro do ano passado, antes do início da reforma previdenciária. Antes da reforma da Previdência, realizada pelo governo, o presidente Jair Bolsonaro, as regras do tempo especial eram bastante vantajosas para o trabalhador. Como que era antes? O segurado tinha aposentadoria especial, sem desconto do fator previdenciário e se comprovasse que ficou na atividade insalubre por 15 anos, que é atividade de alto risco para a saúde, como mineração no subsolo, 20 anos na idade de atividade de risco moderado, como na superfície das mineradoras, 25 anos em atividades de risco baixo, como indústria química e metalúrgica. Então, a conversão desse período trabalhado antes da reforma, o tempo trabalhado em atividades insalubres nem sempre era suficiente para a concessão dessa aposentadoria especial. E nesse caso, o trabalhador ele podia converter o tempo especial em comum. Então, ele deixava de ser especial para entrar como segurado previdenciário e antecipando a aposentadoria em alguns anos. Então, muitas das vezes, ele se aposentou de forma comum, sendo que ele estava incluído na categoria especial, levando que o segurado, mesmo agora, possa buscar uma revisão dessa aposentadoria, levando a sua aposentadoria a ser um valor maior e reconhecida no caráter especial. Para as atividades de baixo risco, que são mais frequentes, cada ano especial convertido em tempo comum equivale a 1,4 ano para o homem e 1,2 anos para a mulher. Ok, meus amigos? Então essa foi a nossa informação de hoje, tá? Vocês me desculpem porque a informação é um pouco grande, mas é de extrema importância estar passando para vocês, né? Porque o conhecimento, né, livra-nos, né, de toda a maldade, de tudo aquilo que possa tentar nos prejudicar. Então é importante vocês ficarem cientes de como está agora essa aposentadoria, o que o aposentado do INSS pode ter de revisão após o Supremo Tribunal Federal aceitar o tempo especial no auxílio. Então é o seu direito. Se você é aposentado e de repente foi aposentado como previdenciário comum, sendo que você trabalhou de caráter especial insalubre, você tem o direito de pedir a sua revisão entrando na justiça ou pela defensoria pública para ter todos esses dinheiro, porque, gente, muitas das vezes é R$ 300 a mais no seu pagamento que está esquecido, sabe? É R$ 300 a mais que vai fazer a diferença no seu salário. Isso é muito importante e é um direito seu. Você não está pedindo nada a ninguém, você está correndo atrás do seu direito. Ok? Então, muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha para mim, ok? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. E se vocês puderem nos ajudar a manter esse canal ativo e operante, basta você fazer parte da família Brasília 24 Horas, se inscrever no nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês continuarem a receber todas as informações que acontecem no nosso país atualizadas, ok? Tenha uma tarde abençoada, força, fé e coragem, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!